Recentemente, nós vivemos uma onda de discussões sobre a violência cometida por jogadores de futebol contra mulheres. A gente acompanha o caso do ex-jogador Robinho, que alguns anos atrás foi julgado e condenado por estupro coletivo na Itália e que começou a cumprir a pena no Brasil. Além disso, a gente tem um caso com bastante repercussão, que é do ex-jogador também brasileiro, Daniel Alves, que na Espanha está enfrentando um julgamento que, numa primeira instância, já o condenou também por agressão sexual. É a partir desses casos que a gente tece algumas reflexões, buscando as contribuições do Espiritismo. Olá, que bom ter você aqui no IDJF. Eu sou o Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Escreve aqui nos comentários, você já viu esse tema da violência sexual contra a mulher ser abordado nas atividades espíritas? Caso sim, o que você acha dessa abordagem? Pois bem, esse problema da violência contra a mulher, ele é amplo e generalizado na sociedade. Não poderia ser diferente no meio do futebol, que aliás é bastante machista, conservador, patriarcal e por aí vai. Então ele vai refletir, vai viver os mesmos problemas que a gente encontra na sociedade como um todo. O caso do Daniel Alves é um pouco mais chamativo porque ganha repercussão mundial, vai para a mídia, se trata de um ex-jogador que é muito famoso e tem muito dinheiro, então a repercussão é muito maior. Também porque a princípio ninguém esperava qualquer tipo de condenação. Até então, a gente tem visto esses indivíduos que praticam a violência saírem impunes e muitas vezes até debocharem do que aconteceu, como a gente viu no caso do Robinho, que a princípio acreditam que não vai dar em nada. Mas agora, como a sociedade está fazendo algumas pressões, também pelo viés econômico, a gente está assistindo algumas mudanças que são interessantes, mas ainda não chegaram num ponto ideal. No caso do Daniel Alves, a gente vê que há até uma condenação, mas que ainda há algumas questões que mostram quanto que precisamos avançar. Por exemplo, no meio ainda do processo, onde ele já foi condenado em primeira instância, cabe recurso, ele chegou a ter uma doação do seu parça, Neymar Júnior e família, para pagar a bagatela de 150 mil euros a título de indenização, que acabou se refletindo em diminuição da pena que ele foi julgado nessa primeira instância. Agora a gente acompanhou recentemente que ele conseguiu juntar também com amigos 1 milhão de euros para ter uma liberdade provisória. Há toda ali uma explicação técnica do juridiquês para essa liberdade para ele, etc e tal, mas claramente a gente vê uma precificação das violações contra a mulher. O que a gente está assistindo é colocar um preço para violar a dignidade de uma mulher sobre justificativas jurídicas. Então não importa o que você faça com a mulher, as agressões, as violências, desde que você pague. Essa é a mensagem que de alguma forma é passada pela justiça espanhola. Todas as partes envolvidas no processo entraram com recursos. Vamos ver como é que a coisa toda vai se desdobrar ao longo dos próximos meses, como que vai ficar esse caso. É muito importante a gente discutir o que está acontecendo no mundo do futebol, porque nós estamos ligados a ele, nosso país culturalmente é muito forte, futebol e todos os seus desdobramentos, e o que acontece nesse mundo na isenta da sociedade. Da mesma forma, as atividades espíritas não estão numa bolha, muito embora muitos espíritas no meio hegemônico estejam bastante alienados das questões sociais que vivemos no nosso país. A gente precisa trazer essas discussões também para as instâncias espíritas. Discutir e propor reeducação para vivermos novos modelos de masculinidades, porque, de maneira geral, as que nós vivenciamos ainda passam muito pela violência contra a mulher, agredindo, violentando, justificando esse processo de submissão, tendo essa camaradagem para proteger, para ajudar aquele homem que está atacando outras mulheres. Então a gente precisa rever essas masculinidades e propor novas, conceitualmente fazendo os esforços de práticas, masculinidades que sejam baseadas no consentimento sexual, pelo respeito à mulher. E o Espiritismo nos dá a base filosófica para isso, no entendimento da nossa natureza espiritual, de que os sexos dependem apenas da organização biológica e que, pelo fato de sermos espíritos, isso garante a igualdade dos direitos sociais e a fraternidade entre nós,
conceito nós já temos, nós precisamos utilizá-lo para promover os processos educativos em palestras, seminários, rodas de conversa, mocidades espíritas e por aí vai, para que a gente discute, busque ir construindo também no meio espírita, que é um agente social, formador e reformador, novos modelos de masculinidades que não passem por uma cultura de violência, uma cultura do estupro. Eu já até escrevi um texto sobre isso, vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E não é novidade a gente ver esses casos, mas é que hoje em dia a sociedade começa a fazer pressões, principalmente de natureza econômica, e a gente começa a mudar muito lentamente esse cenário de violência contra a mulher. Mais recentemente a gente teve o caso da jogadora espanhola recebendo a premiação de campeã mundial, ser agredida pelo diretor da sua federativa, que a beijou à força ali na premiação. Teve que haver muita pressão em cima dele para ele sair do cargo de presidência. E foi publicado recentemente aqui no Brasil uma ampla pesquisa com as jogadoras de futebol aqui no nosso país sobre violência sexual. E tem muitos dados aqui mostrando quanto que isso é comum, todo tipo de agressão sexual contra a mulher. Está aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver todos os números, que mostra o tamanho e a gravidade desse problema. A gente não pode ficar indiferente. Então nós espíritas devemos participar das várias instâncias sociais, da maneira como a gente preferir, para debater e buscar soluções e políticas públicas para o enfrentamento dessa questão, mas entender também que no meio espírita nós já somos agentes sociais e que, portanto, devemos trazer essas reflexões, porque, minha gente, é claro que existem agressores de mulheres no meio espírita também. A gente não pode fechar os olhos para isso. Então, a gente tem que participar dessas discussões, criticando, examinando, revendo comportamentos, propondo novos modelos de masculinidades, porque do jeito que está, igual a gente vê a justiça espanhola, já é um avanço, mas ainda assim passa um recado de que tudo bem agredir mulher, desde que você pague por isso, então alguma forma de impunidade vai acontecer. A gente tem que continuar nessa luta para produzir mudanças, para chegar numa condição satisfatória, onde a mulher viva com segurança na nossa sociedade, em qualquer lugar. Eu me recorte a respeito desse tema, desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e aí vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima!